E aqui, meus amigos, meus irmãos, o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Sem o novo mandamento, não há Bíblia, não há religião, não há Evangelho, não há Apocalipse, não há positivamente nada. Se Deus é amor, a finalidade das religiões deve ser amor. Como a finalidade da vida só pode ser amor. Quem não estiver neste amor já morreu e não sabe, e a família também. Vamos então à primeira revelação no segundo mandamento da religião de Deus. Qual a explicação que o Centro Espiritual Universalista dá ao segundo mandamento? O céu não deu, não dá, nem dará nenhuma orientação baseada em religiões criadas pelos homens. Por isso é que afirmou André Luiz, Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Já estamos, como toda a humanidade, desiludidos de mestres, entre aspas, chefes religiosos, por mais inspirados que sejam. O céu está diretamente subordinado ao espírito da proclamação de 7 de setembro de 1959, quando determinou por inspiração divina a religião do Novo Mandamento, cuja orientação universal pertence a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo, pode ser explicada, mas nunca regulamentada ou administrada por seres humanos. Assim, para explicar as 4 revelações, desde a Gênese até o Apocalipse, damos sempre a palavra ao Espírito da Verdade. Eis aqui, portanto, a sua explicação para o segundo mandamento da lei de Deus, confiada por Jesus a Moisés. Não farás imagens esculpidas das coisas que estão em cima, no céu, nem embaixo, sobre a terra, nem nas águas sob a terra. Não te prostrarás diante delas, não as adorarás, nem as servirás, porque eu sou o eterno teu Deus, o Deus zeloso, e puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia na sucessão de 1000 gerações, com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, a unidade de Deus, sendo o princípio fundamental da fé, teve de ser resguardada pelos teólogos. Nossas palavras remontam até a origem da crença. Aqueles que se achavam à frente do culto a possuíam firme, embora espalhassem outra entre o povo. A ideia da unidade de Deus se perpetuou em todas as idades, no seio de todos os povos, ainda que sem o caráter de generalidade. Quer dizer, embora não fosse geral,
era partilhada pelos espíritos intelectualmente mais adiantados, se bem que menos virtuosos, que governavam os povos, quer como sacerdotes, quer como filósofos ou sábios. A proibição de fazerem imitações das coisas criadas não significa para os homens a obrigação de se privarem de tais reproduções. Proibiu-se-lhes apenas que se prostrassem diante delas, e rastejassem diante delas, e a servissem. Isto para que a unidade do princípio criador fosse mantida sempre. Entretanto, os homens, materiais por natureza, tinham necessidade de representações também materiais para alimentarem sua fé. Daí a adoração, o culto prestado a representações sem nenhuma importância, isto é, simulacros colocados nos templos como ornatos. Transportai-vos ao templo de Salomão, e nos 4 cantos do altar vereis anjos de asas espalmadas, outros voltados para o Oriente, outros para o Ocidente. Ora, a representação artística e simbólica não era interdita, era apenas o culto votado a essas representações. Essa idolatria imperdoável. Aqui, entre parênteses, uma nota do unificador. Esta é a explicação da linha E do artigo 2º dos Estatutos da Legião da Boa Vontade. Edificar o templo da boa vontade, com um altar simbólico dedicado a cada religião, para demonstrar como se unificam todas as crenças e filosofias no novo mandamento de Jesus. Moisés lembrou aos hebreus o poder de Deus, apresentando-o como forte, cioso, digamos, ciumento, isto é, sem admitir a partilha dos seus direitos e com a força de os fazer respeitar, mas sem ferir o inocente, para punir o culpado até a 3ª e a 4ª gerações, nem concedendo graça aos culpados através de 1000 gerações, por favor a um justo que houvesse servido de tronco a essa posteridade. Fraqueza da inteligência humana. Essa punição e essa misericórdia, verdadeiras monstruosidades se entendidas segundo a letra que mata, são, entretanto, segundo o Espírito que vivifica, a expressão sublime da justiça e, ao mesmo tempo, da bondade infinita de Deus. A explicação e a justificativa de compreender-se aquela sentença desse duplo ponto de vista, vós as encontrais na lei da reencarnação. A lei que mostra o castigo a cair sempre, de geração em geração, sobre o espírito culpado, e a misericórdia de Deus, sempre a descer através das gerações, sobre o espírito que se depura e progride para o bem. Os espíritos geralmente se agregam formando categorias de seres similares. Compreende-se assim que esposos culpados atraiam para o seu lar espíritos pouco adiantados, dispostos a seguir o caminho que eles também trilham. Do mesmo modo,
Os que observam a lei de Deus e cuja posteridade é de ser cada vez mais virtuosa, atraem, de geração em geração, espíritos cada vez mais adiantados. Vimos de dizer, compreende-se que esposos culpados atraiam para o seu lar espíritos pouco adiantados, dispostos a seguir o caminho que eles próprios trilham, eles pais. Ora, isso é bem compreensível. Antes de tudo, sabeis haver espíritos que, pouco desejosos de progredir, procuram os laços de simpatia, seja esta oriunda do bem, seja do mal, que já os prenderam. E outros que, embora impulsionados pelo desejo de progredir, escolhem meios cujas influências perniciosas não podem vencer. Neste último caso, o espírito é prevenido dos perigos que vai correr, uma vez reencarnado, e da queda quase inevitável que daí resultará. Se persiste e quer reencarnar assim mesmo, é por sua livre e espontânea vontade. Irmãos, compreendei de conformidade com esses princípios a progressão do castigo e da misericórdia. O castigo se verifica na terceira e na quarta gerações, porque pouco a pouco o espírito se depura, ou por efeito da encarnação de outros, no meio que ele tem preferido, ou por efeito das provações pelas quais aí passa repetidamente. Desde que um começo de melhora se faz sentir nele, o espírito entra no rumo do progresso, atrai a si companheiros também mais adiantados, e através de 1000 gerações, ou muito mais, se vai mostrando cada vez melhor, até atingir, puxa, já não é sem tempo, a perfeição. Como se vê, logo na primeira revelação dada pelo Cristo a Moisés, a lei universal da reencarnação já aparece como a chave de todos os problemas humanos e sociais. É a prova de que todas as religiões antirreencarnacionistas estão fora da lei. Ninguém viu isso. A reencarnação já estava nos 10 mandamentos dados a Moisés. Quantos séculos antes da primeira vinda pessoal de Jesus? E ninguém sabia. Então tinha que ser o próprio Moisés a nos segredar essas coisas, senão a gente não podia saber. Parabéns, parabéns, família legionária. Sempre pioneiro em tudo. Este céu vai explicar tanta coisa, por isso é que eu estou voltando ao princípio, porque uma vez proclamada a religião de Deus com o comunismo divino, temos que reformular tudo, atualizar tudo desde o princípio. Nem eu mesmo esperava a ordem de ser lançada a religião de Deus no Congresso de Maringá. Pensei que viesse depressa, mas não tão depressa. Vocês estão vendo como eles nos surpreendem? Nós, como bons soldados, cumprimos ordens. Mas agora a ordem é reformular, reconceituar, redefinir. Porque a religião de Deus é a última palavra. Vocês, legionários, estão vivendo com antecipação a religião do terceiro milênio. O Apocalipse é realmente o livro mais importante
da Bíblia Sagrada.